Oi, gente. Aleluias, glória a Deus, né? Gente, eu tava orando aqui e Deus trouxe uma palavrinha aqui ao meu coração, palavra de fé para a sua vida. Eu quero levar essa palavra até o seu coração, em nome de Jesus, que você fique comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É palavra de fé para a sua vida. E o tema é que Deus me deu agora de manhã, falando sobre humildade. E aí eu comecei a orar e Deus trouxe ao meu coração como cremos com humildade e fé na palavra de Deus. Como nós podemos crer, né? Com humildade. Então a gente vai aprender junta essa palavra maravilhosa que Deus trouxe sobre humildade. E eu lembro de uma pessoa, sempre algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ai pastorinha, você é tão humilde, você é uma pessoa humilde. Aí eu não sei qual a intenção que as pessoas falam sobre humildade, né? Então a gente vai aprender junto, porque eu ouço muito isso na minha vida. Eu ouço essa palavra muito, gente. E hoje Deus me trouxe uma curiosidade, né, de aprender, de saber em que sentido, qual o sentido dessa humildade, né? Que eu creio que eu tenho essa humildade de levar a palavra do Senhor, essa humildade de alcançar vidas, né? Crer que o Senhor pode alcançar pessoas. E eu quero dar um bom dia para você, Vanessa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe com alguém essa palavra sobre humildade, né? Que talvez as pessoas até confundem isso, né? A humildade. E eu quero levar isso em nome de Jesus, que nós vamos aprender junto. Crer na palavra com um coração humilde nos posiciona para viver os milagres de Deus. A fé verdadeira anda de mão dada com a humildade. Então é essa humildade que nós vamos aprender junto. E eu fico feliz, me sinto feliz, né, por as pessoas verem, né, humildade na minha vida. E isso é desde quando eu me converti, eu sou assim, sabe? Então que você aprenda hoje, que você entenda hoje sobre a humildade. O texto base que a gente vai aprender junto está em Tiago 1:21. Fala assim: portanto, livre-se de toda a impureza, olha que lindo, moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Mas se nós somos humildes, nós vamos alcançar muitas pessoas. Eu lembro que essa palavra me acompanha e eu lembro que Deus, Jesus, né, quando foi para mim estar levando palavra de fé lá no meu canal, eu ficava com receio, eu falava que eu não sabia falar, eu falava que eu não sabia pregar, eu falava um tanto de coisa na minha vida, sabe? E Deus falou assim comigo, que era para mim fazer isso, que era para mim ministrar, ser o que eu sou, porque a palavra dele é uma palavra simples, mas que a simplicidade dele se torna extraordinária. Então a simplicidade de Jesus se torna extraordinário na nossa vida. Por isso que nós temos que carregar o simples de Jesus. E o simples de Jesus é assim, extraordinário. Ai, gente, é tão lindo Jesus. Se a gente for olhar para Jesus, às vezes as pessoas, você não sabe falar, mas Jesus falou comigo. Eu só quero uma boca para falar. Eu tenho um testemunho lindíssimo sobre isso, porque eu falava isso. Senhor, eu não sei falar, eu não sei. Mas ele falava, eu não te estou perguntando se você sabe falar. Eu só quero a sua boca para usar. Então é isso, amada, é isso. É nós ser uma pessoa simples, deixar Deus nos usar da forma que nós somos. Aleluia, glória a Deus. Olha que lindo, né? Crer em Deus vai muito além de palavras bonitas ou de declaração emocionada. A verdadeira fé nasce de um coração que se rende e que reconhece que precisa da direção divina,
A humildade abre o caminho para que a palavra entre e cresça e frutifique. Então é nisso que nós temos que pensar, que através dessa humildade que nós carregamos, nós vamos alcançar tantas vidas para Jesus. Quantas mulheres precisam de ser alcançada, meu Deus? Quantas mulheres precisam de ser ativada a fé? Quantas mulheres precisam de ser motivada? Quantas mulheres precisam de saber que a esperança é o melhor para nós praticar, para que nós possamos realizar os nossos sonhos, né? Então, que nós viemos conectar a nossa fé com Jesus, somente com Ele. Outro exemplo, a fé arrogante espera que Deus se curve ao nosso desejo. Já a fé humilde reconhece que somos nós que precisamos nos curvar diante da sua vontade. Por isso, a humildade é uma das chaves mais poderosas para viver milagres na nossa vida. Gente, olha que relato lindo. Olha que Deus falou comigo. E olha, eu até comentei isso hoje exatamente com você, né, Vanessa, sobre humildade. Através da humildade, nós alcançamos coisas extraordinárias. E algo assim, algo mais milagroso assim que eu acho que eu quero que Deus me usa, sabe o que é? É vidas. Ver uma mulher sofrendo, ver uma mulher passando por um momento difícil que a gente passou, e a gente sabendo que é crente e não consegue ajudar, não vai para ajudar, né? Então nós precisamos tirar toda a arrogância dentro de nós, tirar todo o orgulho de dentro de nós e deixar a humildade, porque a humildade é que representa Jesus. A humildade representa o Senhor Jesus na nossa vida. Por isso, nós precisamos viver essa humildade, porque é nessa humildade que Jesus fala que nós vamos alcançar pessoas. Ai, amada, é tão lindo. O que é crer com humildade? Crer com humildade é reconhecer que não sabemos tudo e que Deus sabe o melhor para nós. Às vezes, tem pessoas que querem saber tudo, que sabe de tudo, mas não sabe que Deus tem muito mais a ensinar para nós, através da nossa humildade. Porque aceitar a palavra, mesmo quando ela confronta o nosso desejo. Às vezes a palavra vem para nos confrontar e muitas das vezes com a nossa arrogância a gente não aceita. Aí sabe o que acontece com isso? Quando a gente não aceita ser confrontada através dos nossos pastores, dos nossos líderes, nossos pais, né? A gente larga e vai para outro lugar. Principalmente acontece com pessoas quando está em liderança, com pessoas que estão sendo ministrada em célula. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou líder desde 2005, 2003 eu já comecei a liderar, já começava a falar com a autoridade que Deus me dava com as pessoas. E muitas das vezes as pessoas não aceitavam, né? Não aceitavam ser, talvez até mesmo corrigida pela palavra do Senhor e saía daquele lugar, né? E a pessoa não aceita, não aguenta ser afrontada. Aí ela sai, né? E vai para outro lugar. Então, nós temos que entender, né? Que Deus quer nos ensinar, que Deus quer fazer algo ao nosso coração, que Deus quer mostrar algo maior para nós. E é através dos nossos líderes, é através das nossas dificuldades, né? E é isso. Então, Deus quer nos ensinar hoje, que nós vamos aprender hoje sobre humildade, amém? Depender de Deus mesmo quando tudo em volta nos leva a depender de nós mesmos. Às vezes nós não queremos depender de Deus, nós queremos depender de nós mesmos. Isso já não significa humildade, né? Então a humildade, nós precisamos depender de Deus. Ter um coração ensinável, submisso, isso é muito lindo pelo Espírito Santo, né? Você deixar o Espírito Santo cuidar de você, deixar o Espírito Santo falar de dentro para fora, deixar Jesus falar, porque se você deixar o Espírito Santo falar,
ele vai te levar um nível maior. Ele vai te levar para lugares maior. E a palavra de Deus fala em Salmo 25:9, diz assim: guia os humildes na justiça e ensina-lhe o seu caminho. Olha que lindo. O que impede uma fé humilde? Aí isso eu quero aprender, gente. Então vamos aprender juntas? Isso é lindo. O que impede? O orgulho espiritual quando a chama já sabendo tudo. Incredulidade, quando confiamos mais na circunstância do que na palavra. Rebeldia é quando ouvimos a palavra, mas não queremos obedecer. Olha que coisas lindas que Deus está nos ensinando. O que impede uma humildade? O orgulho espiritual, quando achamos que já sabemos tudo. Né, o que eu acabei de falar antes. É a incredulidade, quando nós somos incrédulos. Quando confiamos mais nas circunstâncias do que na palavra. Nós precisamos confiar mais na palavra. E rebeldia, quando ouvimos a palavra, mas não queremos obedecer. Entende? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. E não é. Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eita, aleluias. Exemplo bíblico de fé humilde. A mulher de Ciro em Fenício, Marcos 7, 24, 30. Nós vamos ler essa palavra, porque eu gosto de ler, eu gosto de mostrar a Bíblia, porque nós precisamos ler, nós até precisamos buscar ao Senhor, dentro da palavra do Senhor. E nós, mulheres de fé, ousada, precisamos estar cheia da palavra. Nós precisamos buscar a palavra em nome de Jesus Cristo. Mateus, né? Marcos. Aqui, Marcos. Olha, Marcos. Gente, Marcos. Desculpa aí. Marcos 7, 24, 30. Fala dessa mulher. Nós vamos aprender junto nela. Jesus. Ai, meu Deus. 24, 30. Gente, toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Lembrando que lá no meu canal, @Palavra de Fé para a Sua Vida, tem mensagem nova. Gente, tem uma mensagem nova, linda lá. Vai lá, aprende mais três tops lá. E vamos caminhando com fé, com ousadia e fé, para que nós possamos alcançar pessoas. Então, tentar mudar algo em vida das pessoas, principalmente em mulheres. É o que eu estou falando para mulheres, em nome de Jesus. Então, corre lá, @Palavra de Fé para a Sua Vida. E lembrando que logo teremos novidade dentro da palavra de fé. Então, 24, fala assim, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa e queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pode ocultar. E porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito, virou mania, né, gente? Possessa, e tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. E esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se façam os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos é debaixo da mesa, come das migalhas das crianças. Então lhe disse: e por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha o deixado. Que lindo, né, gente? Que lindo, que lindo, que lindo. Deus é lindo. Ai, que maravilha, pra você ver. Mesmo sendo ignorada e testada por Jesus, ela se humilhou e respondeu com fé. E Jesus disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E ela recebeu o milagre porque creu com humildade. Então, essa palavra que nós temos que crer. Com humildade nós vamos alcançar algo extraordinário. Com humildade você vai alcançar o seu casamento, vai alcançar o seu noivo. Com humildade você vai alcançar o seu ministério. Com humildade você vai alcançar a sua faculdade, enfim.
Tudo aquilo que está no seu coração, que esteja ligado com Deus, vai acontecer em nome de Jesus, porque eu profetizo pela fé. Tem também a passagem de centurião, gente, a passagem de centurião, Mateus 8, 5, 10. Apesar de sua autoridade, disse a Jesus: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Olha que lindo, gente. Olha o que Deus está falando para mim e para você, né? Com uma simples palavra, Deus ele faz. Com uma simples palavra, Deus ele faz. Nós só precisamos crer e confiar com humildade. Aleluia. E ali Jesus admirou-se com a sua fé. Ali ele admirou com sua fé e determinou a cura. Né? Oh, Deus é lindo, gente. Jesus admirou a fé dele, uma fé cheia de reverência e humildade. É isso que nós precisamos ter na nossa vida, essa humildade de Jesus. Porque se nós tiver a humildade de Jesus, gente, nós mulheres vamos ser poderosíssima e ousada para alcançar outras pessoas em nome de Jesus, amém? Sempre eu falo em alcançar outras pessoas porque eu almejo alcançar vidas cada dia mais, em nome de Jesus. E como viver essa fé com humildade hoje? Vamos aprender juntas em nome de Jesus? Leia a palavra todos os dias, de todo o coração aberto, desejando ser corrigida e moldada dentro da palavra de Deus. Nós mulheres precisamos deixar Deus moldar o nosso coração e ser uma mulher diferenciada. Aleluia! Nós podemos chegar a um ponto que quando as pessoas podem chegar perto de você e dizer assim: você é uma mulher diferente, nossa, você é muito diferente, o que você carrega? Nós carregamos o amor de Jesus. É muito lindo, né, falar isso. Ai, Jesus, é muito lindo. Temos que orar com confiança, sempre com submissão. Que o Senhor seja feito a tua vontade. Então nós temos que orar com confiança, mas sempre com submissão, dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida e não a minha. Aleluia! Isso é algo lindo, nós dizer assim: Deus, faça a tua vontade na minha vida. Por quê, amados? Porque se nós pedirmos a vontade de Deus quando nós formos orar, Deus vai fazer algo extraordinário, em nome de Jesus. Você que está entrando, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Gente, compartilha, é palavra de fé para a sua vida. A outra verdade, reconheça que tudo vem de Deus, os dons e as bênçãos, até a própria fé, tudo vem de Deus. Então nós temos que crer e acreditar, reconhecer que tudo vem do Pai. Se você pede, nós temos que pedir ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, que quando nós pedimos, Ele faz. Eu me lembro de tantas coisas assim, sabe, que eu tenho pedido ao Senhor, que eu pedia, eu peço, né? E Deus, Ele atende. Se é para o nosso bem, Deus, Ele vai atender e Ele vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. E é tão bom quando nós pedimos cura, né? Que às vezes a gente tem uma doença incurável. E ali você vai orar, vai pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle, não a nossa. E eu lembro, há muitos anos atrás, é um testemunho bem antigo, inclusive tem essa ministração lá no meu canal, @palavra de fé para a sua vida. Você que ainda não me segue, corre lá, porque tem palavra nova lá, tem ministração nova, então corre lá. E eu lembro que eu tinha glaucoma e eu fiquei desesperada quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma. Gente, eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor com muita humildade. Você que está entrando, eu estou falando sobre humildade. Então ali eu orei, busquei ao Senhor, pedi ajuda aos meus pastores para orar. E ali fui fazer um tratamento até que um dia eu fui curada. E lá no meu canal tá a palavra, tá a ministração completa, como que eu recebi a cura do Senhor. Corre lá e assista e compartilhe. Então esse é algo de oração, né?
é algo de oração, é algo de reconhecer Deus, que tem que ser da vontade dele, não nossa. Mais uma, seja ensinável. Agora eu pergunto para você, como que você vai ministrar, como que você vai falar algo se você não está sendo ensinável ou você não aceita ser ensinável? Então nós precisamos ser ensinável, porque se nós sermos ensinável e ainda com humildade, você vai alcançar algo, você vai viver uma vida diferenciada, porque a mulher de fé, ousada, não é aquela que quer sempre falar, mas é aquela que sabe ouvir a voz do Senhor. Então a mulher sábia e ousada e de fé, ela vai saber falar, ela vai saber escutar e ouvir para poder receber, né, tudo aquilo que está te almejando no seu coração. Amém? É tão lindo que aqui em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que a buscam. Aqui diz que Jesus, ele recompensa quando nós buscamos ele de todo o coração. Então, quando nós buscamos Jesus de todo o coração, oh, gente, Jesus, ele faz. Jesus, ele responde. Jesus, ele se alegra com você. Em nome de Jesus. Então, tome essa palavra, guarde no seu coração, que está falando como sermos humildes, né? E como podemos crer que com humildade, a fé na palavra de Deus, como podemos crer, né? Viver uma humildade diante do Senhor. É tão lindo, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Simplesmente assim. É simplesmente assim, gente. E que recompensa aquele que o busca. Então, que nós viemos viver essa palavra, nós viemos buscar essa palavra, que nós viemos viver, ser uma mulher ousada e de fé. Uma mulher ousada e de fé. Então, em nome de Jesus, vamos carregar isso dentro de nós. Uma mulher ousada e de fé, ela tem que ser humilde, ela tem que carregar a humildade diante do Senhor. Nós temos que carregar a humildade, que é a própria humildade de Cristo. Fica mais lindo assim, né, gente? Então, nós precisamos, a mulher de fé, ousada, ela precisa carregar a humildade de fé e carregar a humildade de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A conclusão. A fé que agrada a Deus é a fé que rende, que crê mesmo sem entender e que se ajoelha diante da palavra. É isso. Então, que a fé venha que a nossa fé venha agradar a Deus a todo tempo. A todo tempo nós temos que ser essa mulher humilde para que nós possamos agradar a Deus com a nossa fé. Ai, que lindo, gente. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Crer com humildade é viver como a personagem, como a mulher da Bíblia. Uma mulher que carregou algo humilde dentro dela. Quem foi? Maria. Então, que nós viemos viver como Maria. Maria era uma mulher humilde, uma mulher linda, maravilhosa, mas humilde. Então, essa humildade nós mulheres temos que carregar. Aqui a palavra diz, em Lucas 1,38, fala assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, essa aqui é Maria falando com Jesus, que nós precisamos pedir para Jesus, que nós precisamos falar com Jesus, que nós sejamos essa mulher e que Ele ver do céu, nós aqui na terra, contemplando nós com essa humildade dEle, carregando, ganhando vida, gente, acrescentando o reino, multiplicando o reino. Olha que coisa linda é o Senhor, olha que coisa linda, que Deus abençoa a sua vida através dessa palavra em nome de Jesus. Que nós viemos mover o céu. Nós viemos mover o céu hoje.
Que Deus vem se alegrar com nós hoje, através dessa palavra, que essa palavra possa alcançar pessoas no mundo inteiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é a própria palavra falando, gente, né? Que nós precisamos ser essa pessoa humilde, cheia de humildade, cheia do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar pessoas na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Deus é bom, gente. Aleluias. Aleluias, que Deus é bom. Então essa é a palavra de fé para a sua vida hoje. Creia somente, acredite, confie, porque se você tem sonhos e se você carrega essa humildade, os teus sonhos, em nome de Jesus vão se concretizar. Em nome de Jesus vai alcançar você. Em nome de Jesus vai trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus vai tratar a sua vida, vai tratar a sua casa, vai tratar os seus filhos, vai tratar o seu esposo, a sua esposa, a família, vizinho, em nome de Jesus Cristo. E se você assistir até o final, compartilhe com alguém. Se você falou com você, então não fique só com você. Compartilhe essa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é palavra de fé para a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Aleluia, gente. Aleluia. No finalzinho eu quero falar um pouco da palavra de fé. Gente, a gente tem os produtos da palavra de fé. Olha para você ver. Nós temos a xícara da palavra de fé. Ou melhor, a caneca da palavra de fé. Olha aí que linda. Temos a logo da palavra de fé. Já há 4 anos, passando agora para 5 anos que eu levo palavra de fé para sua vida, @palavra de fé para sua vida lá no meu canal. Então essa é a caneca da palavra de fé para sua vida. Se você quiser adquirir, é só me chamar. E também tem as camisas, gente. Olha as camisetas lindas, baby look, tá? Também com a palavra de fé para sua vida. E tá vindo mais novidade.